Graça e paz a todos. Mais uma vez, um privilégio de estarmos reunidos. E eu quero começar com vocês uma série de pensamentos sobre o que é relação matrimonial, o que é relação conjugal. Nós vamos ter como uma referência, eu adotei uma referência, um livro de Albert Friesen que se chama Cuidando do Casamento. Há um questionamento bastante interessante. Casamento, mundo de fel ou mel? Há muitas questões sobre isso, há muitos pensares, cada um vai ter, dependendo da sua circunstância, como está se sentindo. Eu quero começar a trabalhar um pensamento junto com vocês, exatamente este: etapas no desenvolvimento do casal. Vamos falar desta primeira etapa desse desenvolvimento. Esta era romântica, a lua de mel. Não há idade para isso, não, é a qualquer momento em que alguém se une dentro do relacionamento a este momento. Então, o que esta época ela é caracterizada? O que ela contém? Ela é bem no início do namoro e ela permanece com uma boa frequência até um certo tipo, até um certo tempo de casados. E isso é muito bom. Uma das coisas muito importantes dentro do relacionamento conjugal é o amor, sim, imprescindível. O respeito é aquele que mantém esta base do casamento em harmonia. Mas acima de tudo isto, há um detalhe que precisa ser vivenciado todos os dias: paixão. Todos os dias ao acordar, eu inicio a paixão pela minha amada, ou amada pelo amado, e ela dura 24 horas. No dia seguinte, ela tem que começar novamente. A paixão é diária. Por isso que a lua de mel ela pode ser por um tempo ou o tempo todo. Vai depender do como ou do quanto nós exercemos esta paixão. O que caracteriza essa primeira etapa, a era romântica ou a era da lua de mel? Muito sonhos, ilusões. Os namorados, os enamorados, o tempo todo estão sonhando, estão idealizando, estão preparando no seu como será a vida deles no amanhã. E essa fase muito gostosa. A grande boa coisa que acontece, mas também ela pode ser um grande problema, está exatamente que o outro é idealizado. Não se consegue ver nesses momentos nenhum tipo de defeito. Tudo tem uma ótica da paixão. Tudo está debaixo desse olhar. Ah, ele é perfeito, ela é perfeita. E os pequenos deslizes que acontecem são muitas vezes assim: não, é o momento, ele está nervoso, ela está nervosa. Não, é por causa disso ou por causa daquilo. E mesmo quando pais ou amigos fazem algum alerta: olha, esse tipo de comportamento está estranho, ele não é muito natural, olha, cuidado, tome cuidado. Ah, não, que é isso? Com certeza, depois que nós nos casarmos, vai melhorar ainda muito mais. Aqui vem uma das grandes problemáticas do relacionamento. Quem é sapo, quando beija, não vira príncipe. Não vira, não. Sapo continua sapo. Príncipe continua príncipe. Não adianta beijar o sapo para ele virar príncipe. Não vai virar. Então, esta coisa, quando os defeitos aparecem, que se pense bem. E agora estou falando assim para todos os níveis. Principalmente você que está iniciando o teu relacionamento, o namoro, o noivado. Preste muita atenção no outro, tá? Alguns defeitos podem ser corrigidos? Claro que pode. Algumas falhas de caráter podem ser corrigidas, mas outras são marcas dessa pessoa, e haja visto que nós estamos acompanhando nos dias atuais sobre a violência doméstica. Então esse é um detalhe muito importante. Então essa dificuldade de ver o outro como realmente ele é. Mas
nesse momento, o que importa é o seguinte: eu preciso desta pessoa, eu preciso dela para ser feliz. A única pessoa na face da terra capaz de fazer feliz é ela. Eu dependo dela e ela depende de mim. É esta dependência em que eles vão construindo seus pensamentos. Tem um lado positivo, é bom um depender do outro, sim, mas o lado perigoso de tudo isso é eu pensar que toda a minha alegria, toda a minha felicidade, toda a minha vida está única e exclusivamente atrelada a essa pessoa. Eu tenho que ver também os meus valores, eu tenho que ver também os meus sonhos, eu tenho que ver também os meus projetos. É por isso que vocês verão sempre uma imagem de um trilho. O que é o trilho? Eles andam lado a lado, mas ali na frente, quando a gente olha para o horizonte, eles estão convergindo. E é isto que é importante nós observarmos. No casamento, no relacionamento, desde o namoro, este olhar. Nós caminharemos lado a lado. Sim, os sonhos se convergirão, os propósitos se convergirão, mas nós temos que respeitar cada um o seu limite, o seu espaço. Respeito é a palavra-chave. Respeito é a construção desse namoro, desse noivado, desse casamento. E não importa, a lua de mel pode durar 3 dias, uma semana, um mês, um ano ou a vida toda. Depende. Depende de quem? Do casal. Depende da disposição dos dois de estarem se amoldando de forma tal em que eles se preservem no seu ser, e um vai se adequando ao outro, vão se juntando de maneira tal, vão se unindo de maneira tal em que os sonhos começam a convergir, os propósitos começam a convergir. Isto é a lua de mel. E dentro dessa fase romântica há muitas promessas. Esta é uma das grandes momentos, ou este é um dos grandes momentos em que as promessas são colocadas. Eu prometo que vou fazer isso por você. Eu prometo que vou fazer isso para você. E depois nós vamos ver que no decorrer do tempo, algumas coisas não acontecem. Algumas dessas promessas não acontecem. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Podem sim prometer? Claro que devem até prometer. Mas prometam aquilo que você vai cumprir. Isso é muito importante. Por quê? As pessoas se iludem nas expectativas. Cria-se uma expectativa muito grande nas promessas construídas e muitas vezes, quando essas promessas não ocorrem, a frustração vem, a decepção vem e a tristeza começa a invadir aquilo que deveria ser verdadeiramente a lua de mel para todo sempre. Quando nós olhamos para tudo isso, nós vamos dizer que a felicidade é uma relação construída de tal maneira em que ambos vão colocar o seu tijolinho, ambos vão colocar o seu cimento, ambos vão colocar o material de construção e, acima de tudo, ambos vão colocar a janela nessa construção que possam ver o horizonte juntos. É assim que a primeira etapa do relacionamento, que ela pode ser estendida ao longo de todo o relacionamento, mas ela começa verdadeiramente com essa lua de mel. E quando nós sabemos vivenciar isso, ela jamais se transformará no fel. Pense nisso, medite sobre isso e viva o amor, viva a comunhão, viva a união, viva o teu relacionamento. Que Deus te abençoe.